Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje, um domingo de Páscoa, eu queria gravar uma breve meditação sobre a Páscoa. E queria deixar a leitura para a nossa meditação, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 12, do verso 21 ao verso 28, que diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomais vós um cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue em que estiver na bacia e lançai na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Porquanto guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardai este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então dizeis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou-os as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. Este foi a primeira vez que foi celebrada a Páscoa. E depois deste acontecimento, todo ano, o povo judeu comemora a Páscoa. A Páscoa é a saída do povo judeu, do povo de Israel, do Egito. Eles ficaram aproximadamente 400 anos sendo escravizados no Egito. E então eles têm a saída do Egito. Deus manda as pragas para libertar o povo do Egito. E a última ele institui a Páscoa, que eles deveriam matar um cordeiro. E teriam que ser um cordeiro perfeito, um cordeiro macho. Iria matar o cordeiro, iria pegar do sangue daquele cordeiro, iria passar nas portas da casa deles, porque o anjo da morte iria passar, iria matar todo o primogênito que havia no Egito. E aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo passava e não matava ninguém. Por isso a palavra Páscoa significa passar por cima. A Páscoa, ela tem um centro, e o centro dessa Páscoa é o Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro, ele era morto para perdoar o pecado do povo naquela época. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus Cristo é o Cordeiro que perdoa os nossos pecados. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, para nós os cristãos, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, para nós os cristãos, é a verdadeira Páscoa, porque ele se entregou por nós ali na cruz do Calvário para nos salvar. Isaías, no capítulo 53, diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Páscoa tem um sinal, e o sinal dessa Páscoa é o sangue. Em 1 João, no capítulo 1, verso 7, diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. A Páscoa, ela tem um propósito, como diz aqui, um propósito de libertação. O povo de Israel foi liberto do Egito, foi liberto da escravidão. E nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, fomos libertos
da escravidão do pecado, fomos libertos da escravidão do jugo do diabo. Eles deveriam comer a Páscoa com pão sem fermento, pão asmo, pão sem fermento. E fermento na Bíblia quer dizer pecado. Isso mostraria que eles estavam sendo livres do Egito e nos mostra que nós fomos livres do pecado, livres desse mundo, desse sistema mundano que está governado pelo diabo, através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. A Páscoa, ela tem um propósito de libertação. Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 35, diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o verdadeiro propósito da Páscoa, a qual Jesus Cristo se encarnou neste mundo. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no decorrer do capítulo 1 diz que esse Verbo se fez carne, se tabernaculou-se, se encarnou. Ele veio em nosso meio para morrer na cruz, para nos salvar. Este é o verdadeiro propósito da Páscoa. A Páscoa tem dois sinais: o cordeiro, que representa Jesus, e o sangue de Jesus que foi derramado. E o diabo colocou o coelho no lugar do cordeiro e o chocolate no lugar do sangue. Mas nós, os cristãos verdadeiros, fazemos menção do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz para nos salvar. Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi sabatinado pelos os judeus, pelos sacerdotes, pelos saduceus, e ele passou. E o próprio governador Pôncio Pilatos disse: não achei nesse homem pecado algum, provando que Jesus foi perfeito. Em Hebreus fala que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. A Páscoa tem duas mensagens: uma mensagem de morte, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e para aqueles que continuam no erro. Uma mensagem de morte, aonde não tinha a marca do sangue do cordeiro, o primogênito era morto. Mas aqueles que eram remidos e lavados, aqueles que tinham a marca, na verdade, a marca do cordeiro, não morreria. Era a mensagem de vida. A Páscoa, para aquele que é remido, para aquele que é lavado no sangue de Jesus Cristo, ela é uma mensagem de vida. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes acesse o direito da árvore da vida e entrem na cidade pela porta. E a Páscoa também, Jesus instituiu um novo memorial, o memorial da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20 diz: este é meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vós. Ele instituiu a Santa Ceia como memorial da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E para concluir, eu quero ler 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao verso 21, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como no Cordeiro imaculado, incontaminado, a qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por eles que credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi imolado antes da fundação dos séculos. E ele morreu ali na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia,
quando Maria Madalena estava indo levar bálsamo para embanhar o corpo de Jesus, um anjo de branco vos anuncia: por que procura um vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O Jesus a quem eu vos anuncio, o Jesus que eu prego, ele já ressuscitou dentre os mortos. Ele não está mais na cruz, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, ele não está pendurado em crucifixo, ele não está pendurado em cruz nenhuma, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E no nome de Jesus foi dado autoridade, foi dado poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Em nome de Jesus, fique com essa meditação. Em nome de Jesus, amém.